Bom dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Recebemos hoje, em Contextualizando, um dos políticos mais experientes de Alagoas, José Tomás Nonô. Hoje aposentado como promotor de justiça, ele foi deputado federal por 6 mandatos e também vice-governador de Alagoas. No executivo, Nonô foi ainda secretário estadual da Fazenda no governo Guilherme Palmeira e secretário da Saúde de Maceió na gestão do prefeito Rui Palmeira. Bom dia. Bom dia, Flávio. Muito obrigado estar aqui pela presença. Contextualizado, estão às suas ordens. Vamos começar falando sobre essa recente reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso. Qual a sua avaliação a respeito? Em primeiro lugar, eu não sei se fica bem a gente começar o programa com a obscenidade, não é? Já vamos começar a pornografia, mas você puxou o assunto, vamos... É o assunto... Essa reforma é absolutamente imoral. Não tem nenhum outro qualificativo diferente disso. Eu não sei, eu vivi na Câmara há muito tempo, eu passei 24 anos como deputado, conheço bem o ambiente, mas dessa vez o ambiente apodreceu de vez. Eu nunca vi parlamentar, deputado, senador se empenhar por uma proposta que é claramente antipovo. A proposta do Executivo é indecente, porque Lula é indecente. Gastou, botou dinheiro na Venezuela, botou dinheiro na refinaria de Petrobras, botou dinheiro em todo canto, faltou e reclama da mídia, reclama dos empresários. O déficit público é ele. Ele já onerou o país em 200 bilhões, rapidamente. Precisa tapar o buraco. Então isso daí, e continua hábil, mesmo vendedor de ilusão de circo de terceira classe. Vamos isentar a carne, como se houvesse uma mágica que tirasse a carne de terceira, da carne de segunda, com o boi vivo. Porque o boi vai ser taxado daqui para cima de 10%. Isso é para se conversar, para as pessoas ficarem discutindo esse assunto e não discutirem o que interessa. O que interessa é que o aumento médio dos preços, não estou falando dos produtos nem do imposto, não, é dos preços, vai ser da ordem de 20%. Os pobres vão morrer de fome, os ricos vão morrer de raiva e os vigaristas que estão sempre presentes em alguns cantos da administração pública vão ficar ricos. E a mídia, desculpe, só para a gente abrir como deve ser aberto. Hoje, o Tribunal de Contas da União cancelou uma licitação de 200 milhões de reais para a publicidade da Presidência da República. Quem fez foi o ministro Paulo Pimenta, o mesmo delinquente que agora é esse eu conheci da Câmara, agora é o superintendente da Cheia do Rio Grande do Sul. Por absoluta imoralidade. Um jornal publicou na véspera cifrado as 4 empresas das 24 que iam ganhar. E, por milagre, esse povo é adivinho, no outro dia, que coincidência, foram as 4 que ganharam 201 milhões. 2 desistiram, fica 200 para cada um. Este é o governo então metido, essa é a reforma que quer empurrar de goela abaixo. Objetivamente, quem mais ganha e quem mais perde com essa reforma? Veja bem, eu acho que a rigor, ninguém ganha. O governo vai arrecadar mais. Está ganhando. Mas se você presume que o governo é um ente destinado a fazer o bem público, vão ganhar algumas pessoas, as mesmas que iam ganhar, por exemplo, no arroz, aquele arroz que iam comprar pelo dobro do preço, para carimbar com o Lula, está dando arroz para o povo, sem que houvesse nenhuma necessidade, porque a safra do Rio Grande do Sul já tinha sido colhida. É um esquema de corrupção monumental. Agora, para pagar tanto desatino, veja que nós estamos já com mais da metade do governo cumprido, não tem uma obra entregue. O governo não entrega nada, não devolve à população um centavo desse imposto que ele está arrecadando com a cumplicidade do Poder Legislativo. No caso da reforma tributária, houve uma aliança explícita, não foi nem traça explícita, entre bolsonaristas e petistas. A que se deve isso? Se deve isso porque essa coisa de bolsonarista, petista, não sei o quê, houve uma aliança de vigarista, que é uma emenda muito maior do que Bolsonaro. Gente boa e gente ruim existem em todos os partidos. Ideologicamente, eu, por exemplo, combato o PT desde que o mundo é mundo. Mas
Há petistas corretos, apenas que cada vez em menor número, porque, além de tudo, tem que ser subserviente. Para lograr a população, e eu não sei qual é o preço disso, não vou ser leviano, não conheço, mas que deve ter tido, porque o sujeito não vai votar contra a mãe dele, contra a mulher dele, contra ele que faz compra, simplesmente para atender a um pedido de Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido como Nove Dedos. Bom, já que estamos falando nesse tema, na área econômica, como é que você avalia a política econômica do governo federal? Se tivesse, seria ruim. O problema é que não tem política econômica de nada. O que tem é uma operação tapa-buraco. O governo meteu-se logo no começo do governo numa série de empreitadas, gastou dinheiro à torta e à direita, aumentos de coisas que não podiam ter sido, desperdício, etc. e tal, e o resultado é esse. Nem tem obra nenhuma, nem nova, nem velha, e precisa de 170 bilhões. Transformou o superávit do último ano do Bolsonaro de 70 e poucos milhões em um déficit de 240 e tantos. Não tem política econômica nenhuma. O ministro Haddad eu conheço. O ministro Haddad tem um projeto prodígio. Era ministro da Educação, péssimo. O das cartilhas, de como desenvolver uma série de procedimentos exóticos desde o Jardim da Infância. Foi prefeito de São Paulo, não se reelegeu, foi o prefeito pior avaliado. Foi ensaiado para candidato a coisas maiores, não deu. E aí Lula botou no Ministério da Fazenda. Ele tem uma virtude, ele se expressa bem, dá para conversar, mas ele está numa coisa que não é no ramo dele, que ele não entende, nem consegue produzir nada. Porque, na realidade, não há política econômica. Há uma ânsia, de qualquer forma, de arrancar de você que está me vendo aí, o que puder arrancar de dinheiro, sob a forma de tributos, sob a forma, e tapar os buracos que estão criados. Veja que, além disso, nós temos aí a crise, por exemplo, só o bate-boca de Lula com o presidente do Banco Central, quando ele é o verdadeiro causador do processo inflacionário, ele é o presidente da República. Que eu diga aqui alguma coisa, é Zé Tomás Nunu, é o Flávio, é fulano, é cicrano, mas o presidente da República, tudo que diz tem um peso monumental. Cada vez que ele abriu a boca, o dólar subiu, e ele culpa o presidente do Banco Central. O presidente, aliás, eu não o conheço pessoalmente, mas é um homem educadíssimo, porque já teria respondido em outros termos. Na realidade, quem causa tudo isso é a incompetência do governo e agora a desinteria verbal que está cometendo o presidente da República. Não sei se você viu um evento recente na África. Lula era acostumado a ser estadista. Pois bem, os chanceleres africanos fizeram uma reunião paralela para não receber Lula. Lula não é bem-vindo. E onde anda as falas embriagado. Que ele bebesse privadamente, ele bebe desde que eu o conheço. E conheci direitinho. Eu vou lembrar que eu fui o primeiro líder de oposição a ele, mas como tal, fui membro do Conselho da República. Tinha que me engolir. Conheço muito bem. Então, esse desmantelo todo não permite que você faça política de nada. Aliás, esse governo não tem política de nada, não tem política agrícola, não tem política empresarial, não tem política industrial, não tem política de crédito, não tem política de educação. Eu devo dizer, só tem política de safadeza. Ok, vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com Contextualizando. Continuando nossa entrevista com José Tomás Nunu. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, José Tomás Nunu. Nunu, um dos fatos mais marcantes nesse terceiro mandato do presidente Lula é justamente a relação do governo e parte do judiciário com relação à JBS, a empresa dos irmãos Batista. Qual a sua opinião a respeito dessas vantagens que essa empresa tem adquirido recentemente? Eu não sei. Veja bem, nós estamos assistindo uma metamorfose completa dos poderes, de alguns poderes. Isso é uma questão pontual. Igual a essa, tem 250. É só você escolher o que é que quer fazer. Eu não sou um profundo conhecedor da JBS. Quero, aliás, abrir esse parênteses e pedir um pouquinho desculpa ao telespectador, porque parece que a gente está exaltado, etc. e tal, o que não é verdade. Eu estou indignado, eu estou pasmo.
pasmo com o que estou vendo e com esse silêncio sepulcral. A desonestidade comendo no centro, o aumento de carga tributária que vai esmagar a população, o Supremo pintando e bordando, essa aliança esquisita e o uso, sobretudo pela Rede Globo, é bom dar com nome e sobrenome, de massificação de conceitos que não existem. Eu nunca fui bolsonarista fanático, nem sou. Nunca fui, nem sou. Apenas entre votar no Bolsonaro e votar no Lula, eu preferi votar no Bolsonaro e hoje mais do que nunca. Porque eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai me roubar. E do outro eu não tenho essa mesma certeza à luz do que estou vendo. Essa é uma razão. Mas é agora que se criou esse nome. É o bolsonarista, é a extrema-direita. Aqui não tem extrema-direita de coisa nenhuma. Tem alguns fascistas perdidos, mas agora tudo o que não é o que Lula quer é extrema-direita. E a TV Globo e outros profissionais de imprensa de menor nível se empenham em bater no melhor estilo de Goebbels, no melhor estilo de vamos repetir, porque nada melhor do que uma mentira repetida 500 vezes para parecer verdade. É isso que está havendo. Eu sou brincalhão, às vezes tenho vontade de fazer uma brincadeira. Eu, quando estudei, e você também, todos nós, a gente viu aquele negócio da justiça, a justiça é cega, né? A justiça é cega, e eu estou com saudade do tempo que a justiça era cega, porque a justiça agora é careca. E é um perigo terrível a calvície na justiça. A propósito disso, e falando ainda... Isso o quê? Da calvície? E sobre Bolsonaro, já se falou sobre bolsonarismo, né? A sua opinião sobre as decisões que têm sido tomadas em nível de judiciário em relação a Jair Bolsonaro, que inclusive está com os direitos suspensos. Claro. Olha, e o que exemplifica isso é um episódio, basta um. É porque as pessoas aqui têm memória fraca e você esquece. Não sei se você se lembra do juiz, o Moreno, forte, da Justiça Eleitoral, que quando acabou de relatar o processo e o microfone estava aberto, chegou junto do ministro Calvo e disse, serviço feito. O que eu vou discutir mais? Supremo Tribunal, agora falo como procurador de justiça que sou, com todo o direito que sou. Supremo Tribunal Federal não é para julgar briga de galo. Supremo Tribunal Federal é a instância para discutir a constitucionalidade de uma série de coisas. O único sujeito que ameaça, o único ente que ameaça a democracia hoje em dia é o Supremo, que manda abrir processo, onde já se viu o julgador tomar o lugar do promotor e mover processo. Aonde? Em que lugar? E se isso fosse um exemplo da moralidade, mas neste mesmo dia, ou neste mesmo ano, ou neste mesmo período, soltaram todos os delinquentes que puderam. Anularam bilhões e bilhões de multa. Os ladrões que depenaram a Petrobras, o JBS e outros do mesmo nível, devolveram os dinheiros, devolveram como furto e agora anularam e vai ser devolvido a quem devolveu. Pelo amor de Deus, esse é o país em que nós estamos. Eu estou com 76 anos de idade, mas ainda estou racional e fico indignado, não tenho o que fazer. Há quem cobre uma participação mais ativa da Ordem dos Advogados do Brasil nessa questão relacionada ao judiciário. O que é que você acha? Não acho nada. A Ordem dos Advogados do Brasil cumpriu um papel histórico extraordinário, é importante, mas há muito tempo que se perdeu no caminho da volta. Eu me lembro aqui de um grande amigo, Marcelo Lavené, quando eu era deputado federal importante, me permito dizer isso, defendendo a Constituinte, defendendo essas coisas todas. Mas, na realidade, hoje é uma coisa sem causa, voltou a ser uma coisa, vamos dizer, digna, mas sindical. Luta pela ampliação dos direitos dos advogados, mas, na realidade, bandeira política, não mais nenhuma, desconheço. Tenho grandes amigos advogados, a gestão da advocacia aqui da Ordem de Maceió é muito boa, etc. e tal, mas a nível nacional não existe. Quando eu era estudante, eu me lembro que, quando eu vim ser promotor aqui, eu fui corregedor do presídio aqui e uma vez disse aos presos, vocês têm a rara oportunidade de ter um promotor que conhece os dois lados da grade.
Eu fui preso no Congresso da UNE, passei 60 dias preso no finado Carandiru, que já nem isso existe mais. E naquela época, os estudantes tinham uma bandeira, a bandeira da redemocratização, a bandeira contra a ditadura militar, uma bandeira clara, vigente, positiva. Hoje você pergunta, estão lutando mesmo por quê? E confundem liberdade democrática com libertinagem, confundem os valores que nós devemos defender com valores de terceira linha. Hoje o cara se discute, esta reforma do português, que é um crime, o maior patrimônio de uma população, de uma civilização, é a sua língua, é a maneira pela qual ela se expressa. E aí tem um bocado de gente que faz esse povo da apologia do nivelamento dos sexos, todos não existem em lugar nenhum, a não ser na cabeça de um imbecil, não tem outro lugar para todos. O gênero, quando se expressa, a palavra ou ele abrange ele, o povo, é ele, o povo, abrange os homens, as mulheres, os transexuais, tudo o que quiser. Mas a língua tem que se expressar de forma correta. Então nós estamos num período de avacalhação geral. O que falta fazer eu não sei, eu não sei, realmente não sei. Agora, não posso ter nenhum respeito por esse tipo de prática. O que eu não tenho é respeito. Bom, voltando à questão do Poder Judiciário, muita gente defende, né, e nisso aí eu particularmente me incluo, né, porque também sou formado em direito. Eu sei, procurador brilhante. Eu defendo, né, e respeito quem pensa contrariamente, que os ministros deveriam ter mandato. Qual a sua opinião sobre isso? Claro. E aqui ficou mais grave. Lembre-se que foi recente a reforma, recente em termos históricos, que elevou o teto da aposentadoria de 70 anos para 75 e, se brincar, para 80. Porque como a política tem sido marcada ultimamente, sobretudo pelo Lula, por decisões para o imediato, para o que está acontecendo agora, por que não tornar eternos os nossos ministros? Onde terá sempre maioria e sempre serão simpáticos às causas, pouco importa que elas sejam legais, legítimas, nada disso importa. Eu tenho lido, como eu repito, não advogo, mas não estou cego nem mudo. Leio decisões, tem decisões que são cômicas, é pena que o resultado é trágico, mas na realidade você não pode entender isso. Se tivesse mandato, não sei se o mandato resolveria. É uma ideia boa, mas na realidade o que está embutido nessa proposta é como é que a gente limita o mal. Vai ter mandato porque depois de 5 anos a gente se livra dessa lástima. Quando a gente olha o que está aí, talvez fosse bom. Mas não sei se o problema é esse. O problema é que os tribunais, sobretudo o Tribunal Superior, o Supremo, a Corte Americana, por exemplo, ela aprecia questões constitucionais. Tem mais ou menos, não sei exatamente, o mesmo número de ministros nossos, mas julga 20 processos por ano, 30. Aqui não. Aqui ela move a ação, ela aciona a polícia, ela vai discutir tudo, briga de galo, o rato que entrou na casa do vizinho, o assassinato do gato do parente. Isso não existe, não é constitucional, nunca foi. Quando nós fizemos da Constituinte uma gradação diferente, quando nós tivemos aí STJ, Supremo, cada um com uma competência específica, mas hoje, vamos usar a expressão da moda, liberou geral. Cada um faz o que quer. O processo contra o Moro, que queriam mover, é a maior ignomínia do mundo, não tem uma linha de sustentação. O Bolsonaro, só para falar de pequenas aberrações, porque eu disse que o programa ia ser pornográfico e está sendo. A culpa é sua, que fica puxando esses temas emocionantes. São temas atuais. A culpa é do povo brasileiro, que às vezes comete equívoco, atira no pé, e é isso que está colhendo. Está colhendo o que plantou. A rigor, está colhendo o que plantou. Eu não acredito muito em fraude de urna, tem gente que acredita. Eu acredito que houve uma campanha presidencial, sob o ponto de vista político, desastrada em gênero, número e grau. O Bolsonaro passou os 4 anos do governo, em vez de mostrar as obras que tinha feito, ou isso ou aquilo, ficou discutindo a urna, o processo eleitoral, que são temas... A urna interessa basicamente aos candidatos, mais ou menos é isso.
E dedicou muito tempo também àquela questão da vacina. Sim, a vacina. E você veja que há quem diga hoje que ele tem razão. Eu era secretário de saúde nesse negócio. Não acho que ele tenha razão, não. Acho que se tem que vacinar, etc. e tal. Mas ficou provado que a carga que se deu era uma carga claramente política, conduzida pela Rede Globo. Nós estamos agora com incêndio no Pantanal. O incêndio no Pantanal desse ano é maior do que todos os incêndios do Pantanal. Ninguém diz nada. Naquela época, a impressão que você tinha era que o Bolsonaro estava com palito de fósforo tocando fogo no Pantanal. Quem vê é isso. E também, dona Maria José, que o gato foi atropelado por um caminhão em alta velocidade, a culpa também era do Bolsonaro. Da mesma forma que um raio que caiu na China, a jaca mole e todas essas coisas. Se você lê o noticiário do nosso concorrente, aqui nós estamos fazendo um programa sério. As pessoas podem gostar, não gostar, tenho certeza que alguns gostarão, tem outros que detestarão. Isso faz parte do negócio. Agora, hoje mesmo estava... Todo dia tem o indiciamento de não sei quem, que pegou não sei o quê, que viajou para... Prejuízo dá a esse país o presidente da República. Isto aqui é prejuízo. Cada vez que abre a boca, o furto de metade dos ratos que lá existem, são muitos, é mínimo, comparado com o perigo de um país desgovernado, entregue na mão de um homem embriagado, sem nenhuma visão nacional. Nono, e o pós-Lula? Após esse mandato do presidente... Não faça isso que eu fico tentado a dizer. Não, mas eu tenho que perguntar. Après-moi le déluge. Isso Bom, era Fernando Henrique em francês. Depois de mim, o dilúvio. Eu acho que depois disso vai ser o dilúvio, porque esse país está de tal forma dilacerado, destruído, que refazer esse tecido, meu Deus do céu. Será que os juízes de amanhã, de depois da manhã, vamos fazer uma projeção, vão ter disposição de dizer o cara que veio antes de mim não merecia estar aqui, vamos consertar desse jeito? Tenho minhas dúvidas. Será que os políticos que serão reeleitos ou eleitos para a próxima eleição vão ter disposição de rever, por exemplo, essa reforma tributária que se desenha por aí? Não sei. Só sei que se o povo não tomar uma posição pesada, rápida, consequente e consciente, vai arcar com todos os ônus. Na realidade, o que fizemos sociologicamente foi cuspir para cima. Bom, nesse contexto, o que é que o povo poderia fazer? Consertar. De que forma? Vota contra quem apoiou essa imoralidade, vota contra quem homologou, representa contra o juiz que quer, vamos dizer, lhe prejudicar de forma ilegal. Tomar uma atitude. O problema daqui é que não tem atitude. Esta palavra que se fala tanto. Então o cara fica falando, eu vejo, pelo amor de Deus, propaganda do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Aonde? Justiça Eleitoral é jabuticaba, só existe no Brasil. É uma invenção nossa. E veja que não é das invenções mais felizes, não. Bom, para encerrar, que infelizmente... Lamentavelmente, mas é verdade. Mas E eu chegamos não fico, viu, Flávio, só um parênteses, eu não fico feliz com essas considerações que eu faço, não, bem ao contrário. É como eu disse, eu sou um septuagenário, eu me preocupo com meus filhos, com meus netos, com meus amigos, com meu país, que foi o que eu fiz a vida inteira. Rapidamente, uma mensagem para o telespectador que está nos assistindo e está desiludido com a política. A desilusão com a política é o equívoco por excelência. Na realidade, os eleitores não assumem, às vezes, as suas próprias falhas. E é muito fácil acreditar o político. Se o político já nasceu roubando, alguns deles já fizeram isso, por que se elegem tantas vezes? Ele não cai do céu, ele é eleito. Eleitor que está me vendo, olhe o passado e o presente dos seus candidatos. Se achar que vale a pena, vote nele, porque depois não dá para se arrepender. Ok, você pode rever essa entrevista com José Tomás Nonu no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando deste domingo, termina por aqui. Um ótimo final de semana para todos.